Fala que eu te escuto. E aí, Ricardinho, fala pra gente. Conta um pouquinho da sua história, por favor. Pô, Léo, vai ser um prazer, cara. É o seguinte, vou tentar aqui resumir o máximo que eu puder para contar um pouquinho da minha história. Primeiro, eu sou o Ricardo Davis Leite, vulgo Ricardinho. 51 anos, 5.1 de muita história. Mas aí, cara, pra gente entender mais ou menos quem eu sou, né? Eu, na verdade, a minha vida começa lá pelos 17 anos, quando eu tinha um tio e ele era desembargador. E ele falava assim, você vai ter que fazer direito. Falei, pô, tá beleza, vou comprar essa ideia aí. 17 anos a gente não sabe de muita coisa, né, cara? A gente sabe pra onde ir, né? Sim. A gente sabe, pô, o que eu vou fazer nessa vida? E isso vindo um vestibular, né, pra mim. E lá na minha época, cara, lá atrás, em 1980 e alguma coisa, não tinha PISM, não tinha Enem, né? Cada universidade tinha o seu próprio vestibular. Sim. E aí eu falei, pô, vou fazer direito. E aí fiz o vestibular para direito, passei, só que eu fiquei em primeiro excedente. E a nota era muito boa. E aí eu podia entrar em qualquer curso da área de humanas. E aí, pô, entre filosofia, sociologia, história, né, economia, administração, eu falei assim, e dá geografia aí? Aí... Que não é muito comum de acontecer, né? O pessoal sempre busca aquela situação assim, vou fazer um curso que é elitizado e tal, você fala, não, vou fazer geografia, pronto, acabou. É porque eu tive um bom professor de geografia, e isso me ajudou. Aí, pô, primeiro ano da faculdade, falou, que beleza, bom demais, né, cara? Pô, é festa, né, cara? Pô, primeiro ano de universitário tava bom. Só que aí, mesmo a universidade sendo pública, tinha custos, cara. Eu tinha que pegar ônibus, 4 ônibus todo dia para poder subir e descer da Federal. E aí chegou uma época que meu pai ficou doente, eu falei assim, pô, a grana tá encurtando, eu vou ter que abandonar. Falei, caraca, hein, meu? Lutei pra caramba pra chegar aqui, vou ter que sair, velho. Porque a faculdade de geografia, assim, tem um histórico nela, que ela é contagiante, né, Ricardo? O pessoal vai fazendo, pô, tem a questão política que envolve também no meio, tem um monte de coisa interessante, né? Sério mesmo, cara. E eu, na boa, Léo, eu nunca pensei em ser professor na vida, cara. Não, nunca. Tinha um amigo meu lá da faculdade, ele me viu meio assim pra baixo. Pô, Ricardinho, o que tá pegando aí? Aliás, nem meu nome era Ricardinho, lá era Bebeto. Bebeto. O pessoal me conhecia como Bebeto porque eu jogava muita bola. Magrinho, corria e com notícia ruim. Bom demais. E aí, cara, eu falei assim, ô Cristóvão, cara, o que eu posso fazer para eu não parar de estudar, velho? Para eu ter que sair daqui. Sim. Aí o Cristóvão tinha uma voz grave e falou assim, ô Bebeto, você quer dar aula? Eu falei, aula? Não estou preparado para isso não. Não, eu te ajudo. Eu falei, paga bem? Ele, olha, pelo menos você não vai parar de estudar aqui na Federal. Eu falei, pô, então vambora, cara. Fui. Moleque. Fui lá para a primeira escola que ele me levou, chamada Ali Alfeld, no bairro de Lourdes, em Juiz de Fora. Rapaz, chegando lá, eu novinho, rapaz, não tinha nem, tinha 19 para 20 anos de idade. Não, já tinha 20. Aí a diretora olhou para mim e falou assim, você tem certeza que você vai dar aula? Eu falei assim, olha, certeza eu não tenho não, mas eu preciso. Vão lá, galera? Vão lá então, hein? Cheguei, Léo, cara, deixa eu até me preparar aqui. Eu cheguei na sala de aula, tinha uns 50 moleque de 5º ano, na época era 5ª série. Uma baderneira, cara, uma bagunça, bolas de papel zoando pela testa dos outros. Falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, mano? Os moleques cheios de energia, o senhor desorientado, preocupado. Cara, troço doido. Aí a diretora, quando eu olhei pro lado assim, cadê ela? Sumiu. E aquela bagunça, a molecada nem notou minha presença. Eu não estava ali para eles. Aí eu, sabe aquele negócio de fração de segundo que vem na nossa cabeça assim? Ou eu dou uma porrada na mesa aqui, ou eu saio daqui, nunca mais eu volto para essa vida, cara. Léo, qual foi a decisão que eu tomei? Aí eu quero saber, ué. Conta pra gente, ué. Eu dei uma porrada na mesa. E os meninos? Cara, e essa porrada na mesa tem 31 anos. Amém. Eu sou professor há 31 anos. Então, minha vida na educação começou assim. E aí eu comecei a dar muita aula, e o meu primeiro, aí que a questão da Federal, né? O primeiro salário que eu ganhei de professor, eu comprei uma bicicleta. Uma Savoy 18 marchas, mountain bike vermelha, parecia uma Ferrari.
Cara. Aí, rapaz, eu peguei essa bicicleta, eu ia para Federal, eu saía do Carlos Chagas, onde eu moro, Sim. na ZN, na Zona Norte, periferia geral, e subia o Vale do Ipê até a Federal. Chegava lá cedinho, ia na educação física quando dava tempo, dava uma chuveirada, levava a roupa, né, reserva na mochila. Chegava, era o primeiro a entrar na sala, botava a bicicleta lá no fundão da sala. Ei, Bebeto, já chegou? Eu falei, tô na área. Assistia a aula até umas 9h30 e falava com o professor, tem que ir embora. Pra onde você vai, cara? Eu vou dar aula. Então vai fundo. Aí eu, pau! E eu descia a bicicleta, o Vale do Ipê todinho, ia lá pro bairro de Lourdes da aula de bicicleta. Eram 27 quilômetros de bicicleta todo dia. Eu parecia o Schwarzenegger. Cara, os pernão arrumado. E aí, o que foi acontecendo, Léo? Eu me apaixonei, cara. Aí, para alguém que nunca quis ser professor na vida, eu fui me apaixonando, não só pela questão financeira, não, porque eu realmente ganhei uma graninha legal, comecei a ajudar minha família, né, ajudar meus pais, dava mesada para o meu irmão mais novo, comprei uma bike bacana, né, mas eu fui me apaixonando, sabe o quê? E você é professor também, você vai saber o que eu vou falar agora. Eu li uma vez isso, e vou repetir. Eu li uma vez o seguinte, um médico, ele é preparado para salvar vidas. Sim. Um professor, ele salva gerações. E aí, cara, quando eu comecei a perceber que eu podia ajudar a transformar vidas, eu falei assim, é isso que eu quero, esse é o Ricardo. Meu irmão, porque tem uma questão que o pessoal, é importante que todo mundo saiba, né? Que é o seguinte, a gente trabalha com a questão do entusiasmo. E Intels vem de coração, então a gente trabalha de dentro para fora e não tem jeito. Então ali nós sabemos, a gente pega aquela pedra bruta e eles junto com a gente vai dando a lapidar, cara. Isso é muito importante, né, Ricardo? Pô, isso é top, cara. Contagia. E sabe o que é o barato, cara? O barato é o seguinte, 31 anos depois, hoje, eu trabalho com ex-alunos meus que se tornaram professores. Isso é um prazer, rapaz. Isso é bom demais, né? Quando você vê alunos que foram seus, fala assim, caraca, esses caras voaram, né? Estão se realizando. Mas o Bebeto sumiu, ficou só o Ricardinho, né? Essa rolha de poço que tá aqui, né? Essa coisa horrorosa. Mas não tem problema, fica tranquilo. Sem joelho. Diz que o coração cresce, o corpo tem que acompanhar, né, Ricardo? Exato. Ué, não pode ficar, senão fica estranho, né? Rapaz, eu tô muito sedentário ultimamente, né? Mas, eu já cheguei a dar 60 aulas por semana. E eu estava falando aqui do barato, né, da gente encontrar ex-alunos que prosperaram, se realizaram profissionalmente, conquistaram sua independência. Muitos ex-alunos chegando e falando assim, você dá aula para o meu filho. Eu falei, tô velho. Cara, quando um ex-aluno nosso chega para você, você está dando aula para minha filha, cara. Eu falei, Jesus Cristo. E aí... Já emplacando a terceira geração, né, Ricardo? Cara, mas, vou falar uma parada aqui, que é uma realização, um sonho que eu tive e realizei. Estou finalizando agora. Eu estou dando aula para minha filha. Isso é muito doido. Você imagina que emoção, né, meu irmão? Já estou... Isso é maravilhoso. Ô, Ricardo, mas tem uma coisa que o pessoal falou, melhor, as pessoas falam com a gente o tempo todo, né? Pô, como é que a gente dá aula, como é que a gente consegue fazer? A gente fala assim, de certa maneira, é um troço contagiante de tal maneira que a gente cria uma personagem. Então, ali naquele momento, você sabe que é sua filha, mas aquela dedicação que você teve e atribuiu a todo mundo, você está atribuindo a ela nesse momento agora. Então, é maravilhoso, né, cara? Deve ser maravilhoso. Muito bom, Léo. Transformar vidas é muito legal, cara. Muito legal. E eu, assim, eu além de professor, nos últimos anos, eu também comecei, eu falei assim, eu tenho que ir mais além. E é o que eu falo para os meus alunos, eu falo, não desistam dos seus sonhos, acredite sempre nos seus sonhos. Eu sempre tive um sonho de empreender na educação. Pô, eu já abri cursinho pré-vestibular nos anos 90, cara. Eu lembro disso. E aí, eu não parei, né? Não parei, falei, não, eu tenho que ir mais além. Né? Só dentro de sala de aula. Porque nós sempre fomos grandes parceiros, né, Ricardo? Só que a gente nunca teve a oportunidade de trabalhar junto. A gente sempre preso, eu sempre preso numa outra instituição que era técnica, eu ficava o tempo todo preso lá, a gente não tinha tempo de encontrar. Pô, e aí, de repente, vem a pandemia e aí complica tudo, né? Jesus Cristo, mas aí é outra história, hein? Quer saber dela? Pergunta aí. Claro, pô. Eu tenho que deixar você falar, que senão eu vou falar demais aqui também. Manda aí, mano. Então conta pra mim. Tem uma história aí, pô. Eu tô junto. Mas eu tenho que falar que assim, como é que surgiu o marca-texto, meu irmão? Cara, nossa senhora. Esse assunto para mais de metro, mas é bom. É bom, legal.
Cara, como eu estava falando aqui agora, eu já estava empreendendo em educação, eu realizava eventos para a educação, né? De preparação para o Enem. Então, eu fazia a maratona Enem, né? Então, eu juntava 1.000 alunos, 1.000 estudantes no dia inteiro estudando no talo, né? Em grandes ambientes como o Capitólio, era o dia inteiro de estudos. Aí, pô, depois veio a pandemia, né, em 2020, mas já em 2019 eu já sentia, falei, cara, isso vai chegar aqui. E eu tinha um projeto na cabeça, cara, eu falei assim, pô, né, por que não? Ainda não tinha parado nada, não era 2020 ainda não, era final de 2019. Eu falei, pô, por que não, né, mundo digital? Por que não levar o meu conhecimento, as minhas ideias e todos aqueles que eu conheço que são muito competentes como professores para levar sua experiência de vida para o mundo digital? Só que eu nunca soube nada de mundo digital, Léo. De boa, cara. Nada. E aí eu liguei para um parceiro nosso, o Schmidt, o Schmidtão, né, de física. Falei, Schmidt, cara, eu tô com uma ideia aqui, um projeto legal e tal, cara, mas eu não entendo nada de mundo digital. Aí ele, aquele jeito dele. Eu vou te ajudar aqui. Tem a Carol. Falei, Carol, sua filha? Carol. Liguei pra Carol. Carol, já viu quando você tem uma afinidade? Parece que é uma coisa espiritual. Sim. É meio que inexplicável. Eu passei o projeto pra Carol, a Carol, o zóio dela brilhou. Falou assim, tô dentro. E guerreira, né? Porra. Guerreira demais. Espetáculo. E aí casamos com a ideia, né? Falou assim, vamos desenvolver, vamos embora. E a gente conversava de vez em quando, nós precisamos conversar um com o outro, hein? Começamos a conversar um com o outro. Sim. E a gente nunca conseguia acertar nossos ponteiros, né? Mas assim, vamos bater papo. Aí, pô, as ideias, né? Indo bem e tal. Aí surgiu o primeiro empecilho. Eu falei, aonde nós vamos produzir se a pandemia fechou tudo, cara? Aí eu falei, Carol, e aí, Carol? Aí, pum, lembrei de quem, gente? Lembrei do Léo. Aí eu falei assim, tinha um amigo nosso, né, o Zé Mário. Pô, nosso mestre, de maneira alguma. O Zé Mário, vamos resolver os problemas. Ligou para você, falou assim, ó, vai lá no Léo, nós vamos junto lá. E ele querendo me apresentar assim, pô, tem um amigo meu, Ricardo. Eu falei, Ricardo é meu parceiro de longa data, dessa vez nós vamos conversar, né? Cara, cheguei lá no seu consultório, perfeito. A casa, não tinha barulho. Falei, caramba. Aí você me levou naquele quarto. Isso. Pô, gente, um quartinho, né? Você uma tinha sala lá, de treinamento uma sala sossegada. de treinamento. Eu falei, caramba, mas e a grana para comprar equipamento? Não tinha, cara. Não tinha grana para comprar equipamento de iluminação profissional, câmera. A Carol, não tem problema, não, dá um jeito. Qual jeito? No iPhone. Foi mesmo. No iPhone da Microfone de lapela. Microfone de lapela e colou as luzes na parede com durex, cara. Exatamente. E aí, pô, outra coisa bacana do Marca-Texto foi a galera, os professores terem comprado a ideia e o projeto. Eu fui convidando um por um, Léo. Você foi testemunha disso. E a galera nem perguntava. Não perguntava nada. Quanto que eu vou ganhar? Nada disso não. Tô dentro. Pô, isso é muito bonito, cara. Isso é muito legal. Quando as pessoas acreditam no seu projeto, né? Na sua ideia. Sim. E começamos a produzir em plena pandemia de 2020. Tudo fechado. A gente, desculpa o termo, um cagaço do caramba. Morrendo de medo, coisa. claro. Pô, rapaz, eu tinha que rezar todo dia para não pegar nada, né? E a gente foi de março até outubro, produzindo pra caramba. E aí lançamos o revisional Marca-Texto para o PISME em outubro de 2020. E uma coisa, né, Ricardo, que é importante, que eu vou dar um spoiler Manda aqui. aí. E tinha ainda filosofia e sociologia, porque as pessoas não tinham essa preocupação, né? Exato, cara. A gente... nem falei, né? E o formato seria diferente do Marca-Texto, né? Do revisional e o Marca-Texto. Qual seria esse formato? Primeiro, não aquela aula chata de aula de internet que você baixa lá e nem sabe se vai ver tudo ou não. Nada disso. Primeiro, cara, como humanizar é um desafio. Humanizar a aula digital, a aula online. Aí você entra. Falei, é o Léo. O Léo, para chegar junto nessa molecada, falou assim, vem aqui, eu quero te ouvir. Vamos conversar. De dentro para fora. Exato. Sempre. E o detalhe, outro diferencial do Marca-Texto, além, né, do nosso cuidado, do cuidado com o Léo, com os nossos alunos, a atenção que a gente começou a dar, né, em plena pandemia, foi a gente produzir um formato de 15 a 20 minutos apenas de aula. Isso. E com as lives de apoio, né, as lives para os meninos tirarem as dúvidas. Então isso começou a fazer muita diferença, sendo um revisional, né? E aí foi um sucesso, Léo.
Foi um sucesso regional, né? E o marca-texto, a gente começou a receber os feedbacks dos meninos. E qual era o principal feedback? O cuidado, o tratamento, o acolhimento. Mas foi fácil, né, Ricardo? A gente está devendo aqui uma situação para os meninos ali. Tem a Camila também, né? Poxa. Mas isso eu tô falando de 2020. Isso, mas final do ano vai chegando, né, meu irmão? Vamos chegar em 2021 lá, né? agora. Em 2021, o que aconteceu? O Regional fez o marca-texto nascer, ele começou a crescer e era preciso a gente ainda dar mais atenção para os nossos alunos e dar um suporte para a Camila. E aí uma amiga minha, né, moradora lá do bairro onde eu moro, né, cara? Ela falou assim, eu conheço alguém. Eu falei, me manda o currículo aí. Pá, mandou, liguei. Camila, nome da minha filha. Pô, cara, é espiritual. Esse é um negócio muito doido isso, cara. É meio difícil de você explicar. Ela é o nosso outro anjinho da guarda que a gente tem. Bateu outra afinidade, mano. Bateu outra afinidade. Eu chamei a Camila para ser, né, a nossa coordenadora, para ela ajudar na organização do tempo de estudo, de como usar o material do marca-texto, né, cara? E aí chegou a Camila. E aí o marca-texto começou a crescer. Léo, Camila ali, né, nos bastidores. Minha filha, cara. Pô, minha filha, que Camila, falar dela também, assessora a outra de marketing da Carol. Sim. Naquele momento ainda coordenadora, mas faz tudo. Estudando, faz exatamente. Tudo. E a sua Camila, a sua menina, ela chega também, enquanto estudante ainda, extremamente protagonista, fazendo as coisinhas, dando a marquinha dela, colocando o rostinho dela nas coisas, a coisa encaixou perfeitamente bem. Encaixando as coisas. E, cara, o marca-texto tem tudo para ir muito longe. E a nossa equipe, Léo, você, Camila, ali dos bastidores, ali, Camilinha também. Cara, vamos voar. Porque a gente tem um desafio agora, né, Ricardo? Que eu acho que vai ser pra gente poder falar. Peraí, eu vou dar um spoiler para eles. Que história que é essa aí do Fala Que Eu Te Escuto, meu irmão? Que história é essa aí? Solta seu bordão aí, Ricardo. Fala que eu te escuto. A gente precisa dos pais, não precisamos? Precisamos da família. Ô, precisamos desse povo estar agarrado com a gente, conosco nisso, né, cara? Léo, vou te falar um negócio. Você também é professor ali de psicólogo, cara. Você sabe que esse retorno presencial, né, para as escolas foi muito e ainda está sendo muito difícil. Parece que muitas escolas deletaram o que foi a pandemia e só pressão na molecada. É como se, né, tudo voltasse ao normal e a gente não está vivendo o normal. Não é mais. Temos o EAD que complementa o presencial, né, Ricardo? Sim, e o marca-texto vem com essa proposta de ser o complemento da escola presencial. Isso que foi muito difícil para a gente compreender quando você propôs assim, eu não quero substituir ninguém. Eu quero ser um complemento para todas as escolas. Isso foi um negócio que chamou atenção. Foi um desafio muito louco, né? Foi, cara. Porque a gente não tinha pretensão e não temos de substituir ninguém. Não é essa. Que isso? Era um complemento viável, possível, acessível a todos. Nós somos parceiros. Isso aí. Nós somos um parceiro digital das escolas presenciais. Essa é a questão. E no caso do Fala que eu Discuto, o que aconteceu, Léo? Eu falando de União Europeia, eu falando de eventos climáticos extremos, aí a molecada meio assim, vai que não vai, meio que dormindo. Falei, eu tenho que buscar essa meninada. Sim. Eu tenho que trazer eles para mim, cara. Eles têm que me ver aqui dentro de sala de aula. E ao mesmo tempo, fazer eles participarem, né, daquele encontro. Aí eu falei assim, veio na minha cabeça, assim, um estalo, cara. Eu sou meio assim, meio doido. Eu falei assim, aí, rapaziada, é o seguinte, fala que eu te escuto. Aí eles, hein? O que é isso? Conte-me tudo, não esconda nada. Ou seja, o que foi esse bordão e o que veio com ele? É o seguinte, dos meninos trazerem uma vez por semana, ou duas, ou quanto quiserem, um tema que, por exemplo, chamou a atenção dele, o incomodou, o impactou, deixou ele mais curioso, ou ele quer dar uma opinião sobre aquilo. E aí eu falei, Ricardinho, você sabe de tudo, cara? Não é que eu saiba de tudo, mas no primeiro momento era linkar o que eles estariam trazendo para a sala de aula com o que eu estava trabalhando na sala de aula, entendeu? Com o conteúdo que eu estava trabalhando na sala de aula. E aí, Léo, graças a Deus, foi um sucesso, cara, né? Tanto é que o Fala Que Eu Te Escuto está trazendo aqui a gente para esse bate-papo. Agora, mais para frente agora, o que acontece? Vai ser uma constante, né, Ricardo? É isso aí. Mas, o Fala Que Eu Te Escuto é para todo mundo, para essa molecada, e vamos interagir, vai ser bom pra caramba. Ricardo, eu vou fazer um pedido para você. Fala comigo. Mas mesmo assim, fala que a gente te escuta, fala direto para eles, Ricardo. Vou falar, hein? Fala para eles, direto. Não é agora, meu irmão, é seu, o espaço é seu, cara, fala. Então, rapaziada, vem comigo, Fala que eu te escuto.
Contem-me tudo, não escondam nada. Ou, tá chegando para vocês esse encontro, nosso podcast, nosso videocast, o que você quiser chamar, meu amigo. E vem com o marca-texto, porque o marca-texto está aqui para ficar com vocês. Sejam bem-vindos. E ó, gostou? Larga o dedo ali no joinha, mano. É nóis, cara. Vem comigo, vamos crescer junto. É nóis. Vem pro Fala que eu discuto. Eles precisam, né, Ricardo? Colocar ali pra gente o que eles querem discutir, o que a gente quer falar, qual temática seja importante. Nós estamos aqui para filtrar, para ajudá-los a diluir essa parada, não é claro. Isso mesmo? E ó, reta final, hein? Estamos chegando. Reta final pro PISM, reta final pro Enem. Vem embora, gente. Tá esperando o quê? Ó? Ricardo, outra coisa, fala com eles o seguinte, vamos até o último... Até o último homem. O marca-texto não abandona vocês. Nós estamos ali, ó, no talo, até com vocês até o último dia de prova, cara. Vambora. Obrigado, tá, meu irmão? Eu acredito que foi muito bom porque eles viram um pouquinho de quem nós somos, né? O que nós queremos fazer. Isso toda a equipe, em nome da equipe Marca-Texto, eu te agradeço demais por você ter falado aqui pra gente. Em nome da equipe do Espaço, do estúdio, que os meninos estão dando um apoio pra gente enorme, uma estrutura impecável. Agradeço demais, viu? Que a gente consiga ter muito sucesso. E tamo junto, já começou a ter sucesso. Tem o Quimotec. Isso. A galera do Quimotec aí com a gente. Eles vão aparecer também, meu irmão. Claro, Ué, esse espaço, eles estão escondidinhos aí, mas eles têm que aparecer. Claro. É pra todo mundo. É nosso. Valeu, Léo. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Valeu, galera.